Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o aprisco verdadeiro. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas. E só nessa bagaça aqui você tem os santos palavrões. Olha, e hoje, por esta palavra, Deus vai falar com tua alma. Ele vai tirar a água que está lá embaixo e vai pôr aqui em cima. Essa foi só para... Esse jargão CC besta tão patéticos que chega a ser até engraçado. Só que agora eu estou lascado. Por que o barco da congregação que eu falo aqui, povo, não a igreja? Por que o barco da congregação dos malfeitores vai afundar? Eu vou ler uma palavra aqui, que está escrito no livro de Lucas, e vou lhe mostrar por que o barco da congregação dos pecadores CCBistas vai afundar. Começou a afundar. Ó, vou ler e vou traduzir aqui para você. É o seguinte: o centurião de Capernaum, todo vigarista bíblico, todo maldito ministério, os malfeitores do ministério, lê isso aqui. Todo cara vendedor de fé, lê isso aqui. Mas o que é que ele prega? Ele prega o que o povo quer ouvir. E o que é que o povo quer ouvir? Por que o povo encheu a congregação? Porque não só a congregação. Por que o povo vai nas igrejas? Eles vão buscar o quê? Porque eles só entram no barco só pelos milagres. Eles querem benção. Eles entram por interesse. Eles querem obras, milagres, maravilhas, benções materiais, cura, libertação, essas coisas. Então, o povo em geral e o povo que segue uma religião ou algum pregador babaca, vendedor de evangelho, ele segue ele por essas coisas, pelos bens terrenos. Eles não querem saber por o caminho que se deve andar. Eles não querem ser santos, ser puros, ser imaculados. Eles não querem se santificar, se abster do mundo, renunciar ao mundo. Então eles entram no barco porque lá tem um comerciante vendendo o céu, vendendo a glória, que o Senhor Jesus Cristo já apagou todos os pecados dele e ele não deve mais nada. Então eles podem fazer e acontecer. Então o vendedor vende portas abertas, vende caminho largo. Aí ele lê centurião, aqui ó, e ele vai pregar o quê? O que é que tem aqui esse centurião? Aqui, o centurião de Capernaum. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Capernaum, uma cidade. E um servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Um servo de um centurião. Olha aqui, só nesse versículo aqui, o que era um centurião? Quem era um centurião? Um centurião era, na hierarquia militar romana, o centurião era um sujeito, era um oficial que tinha sob comando alguns soldados. Podia ser 10, podia ser 80, podia ser 100, podia ser 1000, podia ser 10 mil. Não, 10 mil acho que é general. Mas era assim, era um oficial de comando, 8, 80, 10, 20, 30, assim. Então, ele era o sexto na cadeia de comando do exército. O sexto. Não era, como um capitão hoje. Como um capitão hoje. Não esse capitão golpista, mas um capitão que tem... Não esse capitão golpista que tem por aí, mas era um capitão na cadeia militar de hoje. Um capitão, ele já ganha bem. E naquele tempo, além de ser... Aqui eu estou pegando o contexto para eu lhe explicar aonde você tem que chegar. Então, naquele tempo, hoje, por exemplo, um capitão, mas ele tem o soldado, ele tem o soldo dele, o salário dele lá e alguns benefícios. Naquele tempo, um centurião, se ele fosse para uma guerra,
e ele, como o Império Romano vencia muita guerra, ele podia sair rico de lá. Por quê? Porque ele pegava, saqueava a cidade, saqueava o inimigo, levava escravos e etc. Então esse militar, ele era o sexto responsável por comandar uma centúria, dando ordens que deveriam ser prontamente obedecidas. Ele era um comandante. Como no próprio Evangelho, ele disse ao Senhor Jesus: olha, eu tenho sob meu comando tantos homens. Se eu disser esse vai, ele vai. Se eu disser esse, ele... Então na hierarquia ele era um comandante. E naquele comando ele tinha, como diz o Evangelho aqui, ele tinha... Você vê que ele não era um qualquer. Só por você ter a nacionalidade romana já era grande coisa. Tanto que o apóstolo Paulo comprou a cidadania romana e pagou um bom dinheiro. O que é comprar a cidadania romana? Em qualquer território, você era intocável, porque você era romano. Então você tinha passagem livre, você não tinha burocracias e nem era rejeitado. Não, você tinha passe livre. Então se você entrasse na Grécia, passe livre, você era romano. Paulo tinha cidadania romana. Se você fosse para o Egito, o Egito era comandado por Roma, você tem passe romano. Aqui muito melhor do que os americanos hoje. Naquele tempo, 25% do mundo conhecido naquele tempo era dominado por Roma. Então, se você fosse um cidadão romano, você era... E um centurião? E ele era bem de vida, esse centurião, porque ele tinha servos e servas. Agora veja qual é a diferença desse centurião. Que ele tinha um servo, um escravo. Sabe o que significava ser um escravo naquele tempo? Ser escravo naquele tempo era ser uma mercadoria. Lá naquele tempo tinha mercado de escravos. Escravos não valiam nada. Absolutamente nada. Ele era uma mercadoria. Se um escravo adoecesse assim, uma doença grave, ele era abandonado e ia morrer lá da doença dele. Um escravo. Você ia numa feira em qualquer lugar. Tinha feira de escravo, que nem tem feira de porco, de boi, de ovelha, de jumento, de cavalo. Você ia comprar escravo, rapaz, na feira. Era uma feira de escravo, no mercado. Então escravo era existia duas qualidades de gente, dois tipos de gente que não valia nada na antiguidade, nesse tempo aqui do Império Romano. Vou pegar esse tempo aqui do Império Romano, mas veio até 1500 e pouco, 1500, 1700, até em 1800, no tempo da escravidão no Brasil. Se você pegar aí um jornal da época, ou numa biblioteca aí, você vai lá, tem um anúncio no jornal, está anunciando venda de escravo. Aí dizia as características dele, que era forte, que tinha dentes bons, que era novo, que era... Então, tinha as características do escravo. Era uma mercadoria anunciada no jornal, no Brasil, no século XIX, 1800 e uns quebrados. E lá no tempo romano, existia dois tipos de gente, naquele tempo, na antiguidade, que era a pior das pessoas. Primeiro, era o escravo e a prostituta. Esses dois tipos de gente, meu amigo, era o lixo da sociedade. Eram os mais piores tratados. Era lá embaixo. Na hierarquia humana, era por terra. Porque o escravo era escravo, trabalhava para os outros, era uma mercadoria, e a prostituta servia como um entretenimento para os homens. Então era um povo sem reputação, da péssima reputação, sem reputação nenhuma. Era o escravo. E esse escravo, era o servo desse centurião. Você vê que, se você for olhar aqui, esse centurião era gente muito boa. É isso que eu quero chegar. É gente boa. Que ele, olha o que ele falou aqui, ó. O centurião aqui, eu vou ler e vou lhe explicar mais sobre o centurião. Aqui, ó. E o servo de um centurião, de um certo centurião, a quem muito estimava. Pode um centurião, na hierarquia romana, ser comandante militar e ele estimar um sujeito escravo que reputação, por reputação humana, por reputação popular, era lá embaixo? Pode isso? Não sei se esse centurião não era um centurião qualquer.
eram gente boa, rapaz. Porque além dele ser romano, e o escravo, sei lá da onde, sabe? Podia ser um escravo grego, um escravo do Egito, um escravo lá da Etiópia, lá do Sudão, lá da África Central, lá da Líbia, lá da Turquia, lá da Macedônia, sabe lá da onde. E esse árabe, e esse escravo era estimado pelo patrão, pelo seu dono. É que nem você ser um empregado doméstico, uma empregada doméstica, ser estimada pelo bilionário que mora num prédio lá na Alameda Lorena, em São Paulo. Lá no Morumbi, lá em Alphaville. Lá no Jardim Paulista, lá na Avenida Brasil, em São Paulo, das Nações. É isso. Pode um sujeito bilionário estimar uma empregada? Assim, estimar de respeito por humanidade, por igualdade. Esse centurião era assim. Meu amigo, é isso que eu quero chegar aqui para você. É que para Deus você tem que ser e não falar que é. Esse escravo aqui, ele estimava o servo. O servo, ele podia... Ele não precisa... Em umas palavras, para falar um português claro aqui, muita gente dizia, por que eu vou ter que estimar aqui um servo se eu comprei ele? Ele é minha mercadoria, eu vou estimar. Eu vou ali e compro quantos eu quiser. Isso aqui, por que eu vou estimar um servo? Ele estimava o servo. E ele estimou tanto o servo que ele não veio aos pés do Senhor Jesus para buscar um socorro, uma benção, uma obra, um milagre, uma palavra para a mulher dele, para o filho dele, para a filha dele, para um amigo dele do exército, para um superior dele do comando militar, para ele subir de cargo. Não, ele veio buscar uma obra, um milagre para o servo dele. Você acha que na congregação, um ancião, um cooperador, um ancião, um presidente, um presidenciável, seja qualquer merda que for, ele passa perto desse centurião? Você acha que um CCBista que tem lá uma loja, duas lojas, três lojas, é um empresário, ele passa perto, ele chega aos pés desse centurião? Ele não vai visitar um irmão, ele não tem estima pelo irmão, visitar um irmão que não tem ministério, ele passa perto desse centurião. Você conhece algum CCBista que passe perto desse centurião? Este é o evangelho que eu prego. Esse é o evangelho de verdade, não um evangelho vagabundo, não. É esse aqui. Então, para você, meu, para você ter alguma estima de Deus, orar a Deus e te ouvir, você tem que chegar perto desse centurião. Porque esse centurião, ele veio buscar a palavra, ele veio buscar a palavra para o Senhor Jesus em favor do servo dele, do escravo. Não foi para o pai, não foi para o superior dele, não foi para o general para ele ser promovido. Vou buscar, meu comandante, meu general, vou buscar a palavra lá com o Senhor Jesus para ele te abençoar, para ele fazer essa obra na sua família, aí você me dá aquele carguinho, você me promove, tá? Não, ele foi buscar a palavra para o servo dele. Você conhece algum vagabundo na congregação que faz isso? Esse é o evangelho que tem que ser pregado, rapaz. O evangelho do amor, o evangelho da igualdade. O centurião foi buscar a ajuda do Senhor Jesus, socorro para o servo dele, para o escravo dele. Esse homem era de bem, esse homem tem um coração bom. Então Deus só se move por coração bom, não por vagabundo, pecador. Se liga na visão do cavaleiro. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, a não ser que você não acredite na Bíblia. É que não, por que o maldito ministério não prega isso? Porque o vagabundo prega o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir? O que um CCBista vai buscar na congregação? O que um evangélico idiota vai buscar numa igreja? Porventura não é buscar milagre, libertação, benções terrenas, materiais, cura, libertação, solução de problemas dessa vida. Deus fazer uma obra, abençoar, multiplicar.
Se ele vender alguma coisa, multiplicar as vendas. Se ele é bem empregado, aumentar o salário dele, ser promovido. Não é buscar isso que esse povo faz. Quando um CC besta vai buscar a palavra para o patrão dele, para o interesse dele, é para abençoar o patrão, para ele aumentar o salário dele. Aí eu disse, olha, eu orei para a senhora lá, Deus vai abençoar. Aí, se a patroa tiver algum problema de cura lá, talvez, e aí ele liberta, faz de conta, liberta, o interesse dela é que liberta para aí ela dar aumento. O ministério, quando prega essa palavra, e um vigarista, quando prega essa palavra, vai pregar o quê? Vai pregar milagre na igreja, que Deus vai fazer um milagre na igreja, mas ele não vai fazer o que eu estou fazendo aqui, mostrar o lado, o coração bom do centurião, a estima dele com o servo, com o escravo. Porque esse centurião aqui, ele estimava o escravo, ele estimava o servo, era um sujeito humano, de coração bom. Se ele era assim com o servo, imagina com qualquer outra pessoa. Entendeu? E quando ouviu falar de Jesus, o escravo dele estava doente e moribundo, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Falou, Senhor, tem misericórdia, cura aqui o meu servo. Aí, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que ele concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Você vê que ele é um homem que tinha bens, sabe? Fez lá uma congregação para os pecadores, fez uma CCB lá em Cafarnaum, tem uma congregação lá. Edificou lá. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto, aí saiu o centurião e disse, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Ou seja, ele mandou uma mensagem. Não, ele mandou uma mensagem, porque nem se julgou digno de ter com o Senhor Jesus. Ele já era crente, isso aqui. Ele já estava lendo os profetas. Ele já estava lendo Moisés. Ele já estava... Aí ele mandou os servos com uma mensagem escrita e falou, Senhor, nem sou digno de estar contigo. Se fez mais inferior para Jesus do que o escravo para ele. Sabe? Nem digno ele se achou de estar com o Senhor Jesus. Ao contrário dos pecadores recebestas, que toda hora, o Senhor te ama. Mano, o Senhor te ama. Sabe? O Senhor está contente de ser aqui. Sabe? É uma ambição do Senhor com esse povo. Já o centurião falou, não sou digno de estar contigo. Já os pecadores recebestas, eles se acham a última Coca-Cola no deserto. Essa cambada de pecador. Por isso ainda nem me julguei de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu comando, sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Tudo isso aqui, numa mensagem escrita. Ele falou isso. E, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nem ainda em Israel, o quê? Quem era Israel? O povo escolhido. O povo que entrou na terra prometida. O povo de Deus. Os vagabundos do povo de Deus não tinham essas qualidades. Aí o centurião lá tinha. Entendeu? Não. Pegou a visão? Esse povo também é assim. É chamado povo zeloso especial de boas obras, mas não vale o que o gato enterra. Porque se acham, é que nem Israel naquele tempo, se achava
Se achava, aqui tem um templo de Salomão, mas aqui nós somos herdeiros dessa terra, aqui somos nós. Esse centurião, ele fazia as coisas, ele era, não falava que era. Aí o sujeito, e voltando-se para casa, os que foram enviados, não, deixa eu ler aqui, e ouvindo Jesus disse maravilhoso, e digo-vos, que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, o servo lá, o escravo que estava moribundo e doente, já estava são e curado. Tudo isso aqui, o centurião se deu ao trabalho de fazer, de buscar o Senhor pelo seu servo. Se ele fez isso pelo seu servo, os outros servos dele ficaram mais estimados com ele ainda, porque falou, esse centurião é homem bom, esse centurião é homem justo. Você viu a preocupação dele com aquele servo dele? Então, eu também sou servo dele, ele vai fazer isso por mim se um dia eu precisar dele. Porque o que ele não pôde fazer com dinheiro, ele foi atrás do Senhor Jesus. Isso quer dizer que ele tentou outras formas de ajudar o servo que estava doente. O servo dele estava doente. Com certeza não foi de uma noite para o dia. Então o servo dele estava doente, com certeza ele procurou médico, procurou remédio, procurou ajuda para curar o servo dele. Quando não conseguiu, aí foi atrás do Senhor Jesus. Isso quer dizer que ele se importou com o servo dele. É essa a mensagem do Evangelho. Que a pessoa se importe um com o outro. Sabe o que é se importar? Você, meu irmão, eu me preocupo com você. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou procurar alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar. Uma irmã com outra irmã, um irmão com outro irmão. O centurião, sendo na classe, na hierarquia social, ele fez o que fez pelo servo. Você vê um CCBista, muitos CCBistas, eles podem ajudar um ao outro, mas eles não se mexem de jeito nenhum, meu filho. Trabalha de segunda a sexta. No sábado tem que fazer, tem que descansar, tem que passar o tempo com a minha família. Trabalha de segunda a sábado. Tem que descansar, amanhã é segunda-feira. Ele não vagabundo, não se mexe. Ele não se importa um com o outro. Ele tem um irmão lá está precisando, ele sabe que o irmão está precisando de uma ajuda lá, seja ela qual for, ele não se move, ele finge que não está vendo. Sabe? Quando é patrão, não pode porque é patrão. Tem muito para fazer, tem isso aqui, tem aqui, a empresa dá trabalho, bababá. Quando é empregado, tem que descansar, tem que passar um dia com a família, depois do almoço vai deitar no sofá. O vagabundo não se mexe. Porque ele não se importa não se importa com o outro. O vagabundo só é crente dentro do átrio da congregação, dentro do saguão da congregação, no estacionamento da congregação. Quando está com um no banco, aí, mas Deus abençoe, meu Pai de Deus, eu quero por você. Vai tomar no rabo, rapaz, com sua oração. Porque ele, na prática, ele não faz. O centurião aqui, ele se mexeu para ajudar, para fazer alguma coisa pelo seu servo. E era o servo. Ele podia muito bem ter mandado o servo embora, ou ter ido lá no mercado e ter vendido o servo por baixo preço. Se um servo custava 10 moedas, ele podia ter lá, meu servo está doente, eu vou lá e vendo ele por 2 moedas. Ele está doente mesmo. Ele podia ter feito isso. Ia tomar, não sei por quanto ele tinha comprado, porque já tinha inflacionado. Se ele comprou o servo por 2 moedas de prata, ele podia ter, vou vender por 2 moedas, eu comprei por 2 mesmo, vou vender ele por 2 moedas. Aí tinha levado ele no mercado lá, tinha passado lá um olhinho, vestido uma roupinha melhor, tinha vendido ele por 2. Não, ele foi procurar a cura do servo. Aqui a lição é, o centurião, ele se importava com aqueles que estavam sob os seus cuidados, sob sua responsabilidade, sob os seus olhos. Ele se importava. Um CCBista, um vagabundo de um cooperador, de um ancião, do diácono, do ministério, ele vai pregar isso aqui na igreja? O povo vai para a igreja saber disso que eu estou pregando aqui? Não. Quem
que vai querer saber disso que eu estou pregando aqui? Não quer, né? Então, pau no cu. Se lasque. Aí quer ir na igreja, vai ter milagre. Não é merda nenhuma, rapaz. O Senhor fez milagre com esse centurião aqui, com o servo deles. Eles foram merecedores disso. E não porque que ele fez a sinagoga. Não, foi por causa que o centurião se importava com o servo dele. Ou seja, um irmão tem que se importar com outro irmão. Aqui ele não era irmão, aqui eu estou dando... Um irmão tem que se importar com outro irmão. Tem que ter cuidado, tem que procurar ajudar. Não pode, procura ajuda. Não achou? Aí é outra coisa. Mas um CC besta se preocupa com o CC besta? Não, um CC besta, ele tem lá um sítio, uma piscina, uma chácara. Ele vai convidar o quê? O ancião. Aquele outro que tem dinheiro para também fazer um churrasco para ele. Ele não vai convidar quem não pode, é sempre da mesma laia. Ninguém se preocupa com ninguém. Ninguém se aflige, que nem o centurião aqui se afligiu, se preocupou com o servo dele. O CC besta, ninguém. Então um tem alguma coisa, se acha que ele tem porque é abençoado. Aquele lá não tem, ele se acha que aquele lá não tem é porque o Senhor não ama ele. Um não se preocupa com o outro, não se importa um com o outro. Vai pregar essa palavra aqui na igreja? Alguém veio para a igreja querendo saber disso? Quem é que está aqui no meu canal quer saber disso? Por isso que muita gente vem aqui, porque não quer saber disso. Mas é isso que eu prego. Eu prego o evangelho veraz. Então, quando um maldito ministério sobe para pregar uma palavra dessa, o que ele vai pregar? Mesmo ele sabendo que esse centurião aqui foi gente boa, mas ele sabe que o povo não quer saber disso. Porque o povo está ali para ouvir milagre. Ah, irmão, o Senhor vai fazer uma obra com a sua vida. O que o Senhor fez aqui com o centurião, ele vai fazer isso com você. Você que veio buscar a palavra aqui, Deus vai fazer um milagre. Por essa palavra, por esses dias, Deus vai fazer um milagre. Aquele povo vagabundo está ali para ouvir isso. E aí, se acontecer, aí ele vai no médico. Ouve uma palavra dessa na igreja. Aí vai no médico. Se acontecer alguma coisa, aí depois nos outros cultos, vai atribuir isso a milagre. Não é. Ele está tomando remédio ainda, controlado para aquela doença. Se ele conseguir melhorar, ele vai atribuir isso por... Só que isso não aumenta a fé nem nada, é só enganando a si mesmo. Isso aconteceu por décadas na congregação. Mas agora que chegou, é por isso que que o barco está afundando. O barco está afundando por causa disso. Porque o Senhor mandou fechar as portas. Nenhum remédio vai dar jeito, nem tratamento, nem parente, nem merda nenhuma, nem o dinheiro, nem nada. E aí o barco está afundando. E aí o Calamanaia, o Surianda canta, o Xalamanaia. Daqui a pouco ninguém quer mais saber desse negócio de Surianda canta, Xalamanaia. Não quer saber disso não, pai. Cadê a palavra está se cumprindo? Não vai se cumprir não? Vocês pregam aí e não cumprem nada não? Quer saber de Surianda canta? Essa é a palavra, meu, que o Senhor tem preparado neste dia no canal, no santo canal, do Santo Cavaleiro CCB. Então o evangelho genuíno é esse, é se importar, é se ajudar, não fazer acepção de pessoas, sermos iguais. O evangelho nivela todo mundo como servo, todo mundo como servo do Deus vivo, e o Senhor Deus vivo, e o resto tudo servo. Você tem uma condição melhor, não interessa a condição que você esteja, você tem que procurar ajudar uns aos outros, se importar uns com os outros, amai uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. O centurião fez isso. O centurião fez isso, o bom samaritano fez. Esse tipo de gente que presta para Deus. O resto é vagabundo vigarista, povo hipócrita, mentiroso, desgraçado, que se engana a si mesmo e fica querendo milagre. Não é merda nenhuma de milagre, rapaz. Até mais.